Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 13. Mantenha aberta e vamos orar. Juízes, capítulo 13. Senhor, aqui estamos na tua casa de oração, cantando louvores ao teu nome. E queremos abrir o coração, nossa vida, nossa mente, para receber a tua palavra nesta hora. Somos tão pequenos, Senhor, tão imperfeitos, infiéis, desobedientes, ingratos, irreverentes tantas vezes, mas amamos o Senhor e estamos aqui debaixo da tua boa mão. Deus querido, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para ouvirmos a tua voz. Senhor, ser com aquele, com aquela que anda fora dos teus caminhos, que a mão de poder do Senhor traga de volta. Aquele que está com o coração frio, se desviando mesmo, que o Senhor sopre esse espírito que acabamos de cantar e faça a tua obra, meu Pai. Pedimos a providência, o socorro do Senhor no meio das famílias. Que o Senhor envie o anjo do Senhor, a voz profética, e restaure o lar ferido. Restaure os altares derribados. Restaure, Senhor, a nossa vida de confissão. Restaura, Senhor, a nossa vida de comunhão com o Senhor. E nós que estamos aqui nesta noite, da mesma forma, estamos aqui de mãos estendidas, clamando ao Senhor por um derramar do Espírito. Vem sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Juízes capítulo 13, os primeiros versículos. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril, nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a libertar ou a livrar a Israel do poder dos filisteus. Agora, por favor, pare aí, deixe marcado, abra em Números, capítulo 6. Números capítulo 6, de 1 a 5. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte,
nem tomará beberragens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado, não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias de seu voto de nazireado, não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver. Até aqui. O texto segue, mas eu queria deixar essa passagem até aqui. Irmãos, a nossa história de vida, assim como a história de vida de todo ser que já pisou o planeta Terra, está dividida em começo, meio e fim, em nascimento, vida e morte. E nas genealogias encontramos a expressão que fulano nasceu, viveu, gerou filhos ou não, e morreu. E, dentre tantas histórias, nós temos muitos exemplos de pessoas que começaram muito mal e terminaram tão bem. Dentre muitos, deixe-me citar uns 2 ou 3 exemplos. Peguemos o exemplo de Jacó. Jacó, filho de Isaque, um dos patriarcas, teve um nascimento especial, diferente, um nome que o amaldiçoava pelo seu significado, não teve uma vida regular, e na metade da sua vida, Jacó trapaceou, enganou, tomou posse de um direito que não era dele, de primogenitura, fugiu, foi embora, continuou numa vida errada, mas depois teve um encontro pessoal com Jesus, um encontro pessoal com Deus, e esse encontro se deu num vale chamado Jaboque. E nesse encontro ele mesmo declarou que teve um encontro pessoal com Deus e a sua vida foi transformada. Nasceu-lhe o sol quando ele transpunha o vale de Jaboque, e a partir daquele encontro, Jacó deixou de existir, inclusive recebeu um outro nome, passou a se chamar Israel, porque como príncipe, lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. E aí vem uma outra história, um divisor de águas, uma outra vida completamente diferente, passou a ser um servo de Deus piedoso e referência para a igreja. A igreja hoje é conhecida como o povo de Israel, uma mudança totalmente radical. Posso tomar o exemplo de um Saulo de Tarso, cuja vida foi marcada pela violência e pelo ódio aos cristãos, um homem que se dedicou a perseguir a igreja até um certo tempo da sua vida, depois do que teve um encontro pessoal com Jesus numa estrada que seguia para Damasco. E a partir daquele encontro, Saulo morreu. A história de Saulo morreu. E ele passou a se chamar por um outro nome, com outro significado. De Saulo, ele passou a ser chamado Paulo. De perseguidor da igreja, ele passou a ser apóstolo de Cristo Jesus.
uma vida transformada. Uma história que começou feia, ruim, para uma história maravilhosa no final dos seus dias. E morreu como um guerreiro do Senhor, ao ponto de ele mesmo poder declarar: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E agora a coroa da justiça já me está guardada, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Outros, no entanto, ao contrário, começaram tão bem. Uma história tão bonita, tão encantadora, e terminaram tão mal. Deixe-me dar também 2 exemplos. Vamos lembrar de Salomão. Salomão era o filho de Davi, filho, inclusive, nascido de Batseba, que é uma longa história e curiosa, e um homem de Deus, um homem que não apenas foi admirado pelos imperadores e reis da terra, por sua capacidade de administrar, de gerenciar, de governar, mas conhecido principalmente por sua sabedoria. Sabedoria esta que ele pediu a Deus e recebeu como dom. O homem mais sábio da terra. Escreveu provérbios, dedicou-se às letras, ao bom siso, ao juízo, à retidão. E como rei, elevou Israel a uma categoria de reino quase celestial na terra, ao ponto de as nações da terra virem só olhar, só conhecer de perto aquilo que a fama expandia. Depois de um certo tempo, esse homem de Deus, que fez uma oração linda, maravilhosa, começou a inclinar o seu coração para outros deuses, ferindo e quebrando o primeiro mandamento, o mandamento número 1. E por causa das muitas mulheres, da influência dessas muitas mulheres pagãs, envolvidas com outros deuses, ele se deixou quedar à idolatria, e ele mesmo, Salomão, se ajoelhou diante de vários deuses, de várias imagens, prestou culto a eles e a elas, e terminou seus dias como um idólatra. Uma história que começou tão bem, tão bonita, com um fim tão trágico. Sansão é esse outro exemplo. O texto que eu li, e ele é muito longo, são 4 capítulos que falam sobre a história de Sansão. Começa com essa narrativa. Primeiro, a aparição de um anjo, a Manoá e a sua mulher. Não era um anjo qualquer. Era uma visão maravilhosa que eles ficaram maravilhados, espantados, não sabiam o que dizer, e só depois, na segunda aparição desse anjo, é que eles tiveram discernimento que se tratava do próprio Deus. No texto escrito, nós temos a dica de que não era um anjo, o que aparece como o anjo do Senhor, com A maiúsculo, uma referência às manifestações de Deus no Velho Testamento, na pessoa de Jesus. E eles perguntaram o nome desse ser, o nome desse anjo, tão admirados que ficaram impactados. E o anjo disse: por que você quer saber o meu nome? Meu nome é maravilhoso. Disse apenas isso. Era uma referência àquele que é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Teve essa aparição. Já no ventre, ou mesmo antes
de o feto ser formado, aquele garoto já era escolhido do Senhor. O nascimento de Sansão foi profetizado, anunciado, assim como o anjo anunciara a Maria o nascimento de Jesus. Disse: você é estéril, mas do seu ventre nascerá um menino. Ele será consagrado ao Senhor desde o ventre. E ela era estéril, não entendeu muito aquilo, mas ele estava sendo profetizado como aquele que libertaria, ou começaria a libertação de Israel da opressão dos filisteus. Então teve um nascimento maravilhoso, ou extraordinário, ou espiritual, a vida desse irmão, desse homem, Sansão. Segundo, o texto diz que os seus pais tomaram aquilo como sendo uma palavra de Deus e guardaram aquilo consigo, como Maria tinha feito quando ouviu a palavra do anjo. E então nasce Sansão. O voto do nazireu consistia em que alguém era consagrado a Deus durante a sua vida. Navalha não podia passar na sua cabeça, nem beber bebida forte, nem comer nada que fosse imundo ou consagrado a entidades, nem tocar em cadáver, fosse de homem, fosse de animal. E nasce Sansão. Não temos notícias sobre a sua infância. Não sabemos se Sansão era um garoto forte, se aquela força já estava com ele desde menininho. O certo é que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, não temos a idade em que isso aconteceu. E então ele recebeu do céu, da parte de Deus, uma força descomunal. Não era humana, era um poder que residia sobre ele. Acontece que Sansão deixou-se dominar pela paixão, pelos desejos da sua carne. Sansão era mulherengo. E logo que se tornou rapaz, pediu aos seus pais que aprovassem um namoro com uma moça filisteia. Uma moça dos inimigos, a respeito de quem Deus tinha dito que levantaria Sansão para derrotar, aniquilar os inimigos. Pois daqueles inimigos, daquela gente opressora de Israel, Sansão se encantou com uma moça e quis namorar com ela. E os seus pais chamaram Sansão e disseram para ele: mas será que não tem uma moça em Israel, dentre tantas, com quem você possa namorar? Mas ele era decidido, insistiu, pediu aos pais que fossem atrás, fossem com ele, falassem com os pais dela, que era a pessoa que ele queria se envolver. E os pais foram com Sansão. E Sansão se misturou com o próprio inimigo para desagrado total de Deus. Ele sabia o que era ser nazireu. E passando num certo momento, ele viu um leão. Ele feriu o leão, matou o leão,
e deixou a carcaça lá. Voltando de viagem, encontrou a carcaça já em estado de putrefação, mas o curioso é que tinha, junto ao cadáver, como é que chama aquilo, Cláudio? Um favo de mel. E ele toca no cadáver, pega o favo de mel e vai comendo para casa e dá aos pais também daquele mel. Não disse aos pais que tinha tocado em cadáver, que ele não podia fazê-lo. Sansão, resumindo, fez tudo o que lhe era proibido fazer. Numa certa data, ele foi a Gaza, e ali ele encontrou uma prostituta. E aí veio a carne, o desejo da carne, ele tomou aquela mulher, se deitou com ela. Os homens da cidade ficaram sabendo, vieram em cima de Sansão, ele era muito forte, rechaçou os homens da cidade. Mas, em resumo, alguém que se deixou vencer pelos desejos, pelas inclinações da carne, desobedecendo às leis claras de Deus e quebrando frontalmente os votos que ele tinha feito do nazireado. Noutra feita, se encantou com uma mulher chamada Dalila, a mulher que habitava o vale de Soreque. E aí ele se perdeu na vida nas mãos dessa mulher, que, contratada, entre aspas, pelos filisteus, encantou Sansão, quebrou as suas forças emocionais. Com suas forças emocionais quebradas, quebrou as suas forças psicológicas, sua força moral e, por fim, a sua força espiritual. Foi tão clara a ideia de Dalila, ele estava tão nas mãos dela, que ela deixou claro para ele o que pretendia fazer. Nem enganou Sansão. Ela disse nessas palavras, depois você pode conferir no texto, ela disse: diga-me, onde reside a sua força? E o que é que a gente pode fazer para quebrar a sua força e o inimigo prevalecer? Está no texto. O que é que a gente pode fazer para que você perca a força e os inimigos te tomem? Ele estava tão cego que ficou brincando com isso e disse: olha, se fizer isso, minha força acaba. E aí ela foi e tentou fazer cordas novas. Aí não era nada daquilo. E aí foi até que as resistências foram minadas e ele, completamente dominado, confessa que ele tinha aquela força por causa de um voto feito, que era o voto de Nazireu, e então por isso que ele tinha aqueles cabelos, mas se cortasse aquele cabelo, ele perderia a força. E então vocês conhecem a história, Dalila põe Sansão no colo, está no texto, desse jeito, pôs no colo até que ele dormiu. Deve ter feito cafuné, dengo nas costas, alguma coisa. E ele dormiu tanto que não viu quando os cabelos foram cortados. E então Dalila chamou o inimigo, que veio e tomou Sansão, que estava como um homem qualquer, vencido. E é uma história muito triste, porque eles amarraram Sansão, vazaram-lhe os olhos, levaram cativo. E aquilo que foi profetizado, anunciado, que era a vontade de Deus, que através da vida daquele homem, Deus faria uma obra de libertação do povo de Israel das mãos
de um poderoso e cruel inimigo, pelo vacilo de Sansão, os filisteus prevaleceram mais uma vez e ganharam força sobre Israel. E aquele cativeiro que poderia ter fim ali, durou mais quase 40 anos, por causa de uma pessoa que se esqueceu dos votos, que abriu mão de sua consagração por causa de momentos de prazer. Uma coisa é um tropeço, uma coisa é um laço, outra coisa é alguém deixar-se invadir e visitar pelo prazer. Aí você encontra no capítulo 16 a morte de Sansão. É um fim muito triste. Ele pede a Deus que a última coisa que ele pode fazer, de digna, diante de tanta miséria e tragédia, seria morrer junto com o inimigo. Ele não pediu para libertar Israel das mãos dos filisteus. Ele não pediu para voltar ao começo, reconstruir, ser usado de novo por Deus, para a obra ser realizada. Ele só quis morrer junto com os inimigos para vingar pelo menos um dos olhos que lhe havia sido vazado. E então ele pediu que o amarrassem, colocassem junto das colunas, onde ele pudesse colocar as mãos. E estavam ali naquele lugar vários líderes, vários príncipes dos filisteus. E aí diz o texto que Sansão, depois dessa oração, recebeu um poder de volta, empurrou as colunas, e o teto, na verdade, caiu, e as colunas também, e muitos foram mortos naquele lugar, inclusive Sansão. E encerra uma história que começou tão bonita, tão inspirativa. Vocês lembram que eu comecei fazendo quase uma comparação entre o nascimento de Sansão e o nascimento de Jesus. Foi o próprio Deus quem desceu, quem veio anunciar o nascimento de Sansão àquela mulher estéril, dizendo que ele seria usado para começar a libertar Israel das mãos dos filisteus. Olha que coisa bonita. Mas vejam que fim trágico. Sabe o que fiquei pensando, irmãos? Entre uma profecia e o cumprimento desta, existe um caminho a ser percorrido. Entre um plano maravilhoso, por mais elevado que seja, e a concretização daquele plano, daquele projeto, existe uma caminhada, e nessa caminhada estão os nossos pés. Os nossos pés. A nossa parte, debaixo da mão de Deus. Deixe-me dar um exemplo muito prático, muito específico, baseado na Escritura. Eu quero me lembrar de Davi, rei de Israel. Você encontra no Salmo 144 a expressão, Davi orando e dizendo assim, que os nossos filhos sejam, na sua juventude, como plantas viçosas, e as nossas filhas como colunas de palácio lavradas como colunas de palácio. Uma oração maravilhosa, abençoadora, um desejo mais do que pertinente a pais interessados com a bênção, com a saúde dos seus filhos na sua juventude. Davi disse que os nossos filhos, ao crescerem, chegarem na idade adulta, sejam como plantas viçosas. Foi uma oração, foi um desejo maravilhoso. Mas os filhos de Davi, quando chegaram na idade adulta, aquilo que ele desejou que eles fossem, plantas viçosas, foram plantas amargas, adoecidas, filhos que se rebelaram contra o próprio pai. Foi o caso de Adonias, filho como Aminon, que tentou e estuprou a irmã mais nova, filho como Absalão, que eram os três mais novos, os três primeiros, aliás,
os 3 mais velhos, Absalão, que matou Aminon, uma história dolorida de filhos que não foram plantas viçosas na sua idade adulta. E você vai para a história e encontra o percurso entre a oração de Davi e os filhos crescidos e revoltados e adoecidos, e você encontra um pai ausente, um pai indulgente, um pai que não acompanhou, que não sabia nada da vida dos seus filhos. Então, entre a oração e a concretização desta, há uma caminhada a ser percorrida. Entre o aparecimento de Jesus, aquela mulher anunciando o nascimento de Sansão e a libertação de Israel, houve uma caminhada. E nessa caminhada, as coisas se perderam. A consagração que foi exigida foi quebrada no seu voto. E então a história termina da maneira que nós vimos. Sabe o que eu pensei, irmãos? Quantos de nós pode ter uma história assim? Começar tão bem e terminar tão mal. Começar sorrindo, terminar chorando. Receber de Deus uma palavra de vida. Tomar posse dessa palavra. E depois, pela desobediência, pelo fracasso, pela maldade, pela carnalidade, fragorosamente cair e terminar os seus dias de uma forma tão melancólica e triste. Quantos de nós? Quantos que eu já conheço assim? Que já foram tão usados por Deus? Que já foram tão abundantes na obra do Senhor? E hoje estão acabados, arrasados, distantes de Deus, revoltados, adoecidos. Uma palavra de crítica o tempo inteiro. Gente longe do Senhor, longe da igreja, o coração ferido, machucado, vivendo totalmente fora do propósito para o qual foi chamado. São muitos, que eu conheço e sei que você conhece também. Assim como também conheço outros ao contrário, que viveram até um certo tempo uma vida tão diferente, tão difícil, depois foram resgatados para o Senhor. Outros que, conhecendo o Senhor, andaram numa vida tão fria, indiferente, vazia, mas depois tomaram para si posse da aliança que foi feita, da consciência da aliança feita, e voltaram para Deus com fervor, com piedade, e reverteram a história. A história é feita disso, nos dois lados. E eu trouxe para a meditação dessa noite essa ideia para repartir com vocês. Como é que vai terminar a sua história? Como é que você vai apresentar a Deus o fim dos seus dias? O resultado do seu ministério, da obra para a qual Deus lhe chamou. Como Sansão? Como Salomão? Ou como aqueles que do pó foram levantados, se transformaram em vasos úteis para a glória do Senhor? Qual das duas histórias? Quero finalizar dizendo que nessa caminhada tem a mão de Deus, mas tem a caminhada nossa. Os passos são nossos na presença do Senhor. Um amigo, colega, irmão meu, me perguntou no acampamento a seguinte coisa: disse, pastor, como é que a gente pode explicar se Deus é soberano? Deus é soberano, eu creio na soberania de Deus.
Então, isso quer dizer que Ele dirige os nossos passos. Se tudo já está escrito e determinado, então por que é que a gente se desvia? Por que é que Deus deixa a gente se desviar se tudo está escrito? Eu tive que explicar para ele o que vou explicar e finalizar a minha palavra nesta noite. Deus é soberano de fato. Mas não é o caso de os passos dirigidos, não é que somos marionetes, bonecos, que Deus dá uma corda e então vai colocando passo a passo o que vamos fazendo, temos de fazer ou falar. Se fosse assim, nós estaríamos atribuindo a Deus também os nossos pecados. Porque todos os nossos passos são guiados por Ele, então os passos que damos errados também são orientação divina. E não é assim. Deus, na sua soberania, decidiu nos dar liberdade. Nós não temos livre-arbítrio com respeito à salvação, porque estávamos mortos nos delitos e pecados. Quanto a isso, não tínhamos nem o que escolher, pois estávamos mortos. Mas nós temos o livre-arbítrio para ir e vir, fazer ou não fazer, falar ou não falar, tomar decisões. E quando nós tomamos decisão por nossa própria conta e erramos, pela misericórdia de Deus, Deus conserta as nossas veredas. Ou quando, para tomar decisão, nós consultamos o Senhor, colocamos na mão dele, ele nos dá a direção. São coisas diferentes, mas na caminhada nós escolhemos e tomamos decisões. Foi o que aconteceu com Sansão. Deus é soberano. Veio e deu todo o panorama, mas Sansão escolheu desobedecer. E foi um final trágico e triste. A obra de Deus não deixou de ser feita, porque Deus libertou posteriormente Israel dos filisteus. Só que Sansão perdeu o privilégio de ser usado para isso. Que nesta noite você e eu, entendamos a palavra do Senhor. Recebamos essa porção do Senhor. Estamos numa caminhada. Temos uma palavra de Deus, uma palavra de vida para nós, uma promessa de bênção abundante, de vitória em Cristo Jesus. Mas diariamente nós tomamos decisões. Erramos e acertamos. Precisamos colocar cada uma delas diante do Senhor, para que o nosso fim não seja o fim de Sansão, mas que a gente possa depois olhar para trás e ver que valeu a pena se sacrificar na obra do Senhor. Que Ele nos ajude. Amém.